Olá, pessoal. Hoje eu vou conversar com a Isabela Santana. Ela que está aprovada no concurso da Secretaria de Estado da Administração de Sergipe, em quinto lugar para o cargo de contador. Isabela, quero agradecer a sua disponibilidade dessa entrevista, contar um pouquinho sobre sua jornada até essa aprovação. Parabéns pela conquista e para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade. Sua formação, acho que a gente já consegue imaginar. Bom, eu sou contadora, vocês já sabem, né? Eu sou Isabela, eu moro aqui em Aracaju, Sergipe, onde eu já trabalho como contadora, já sou concursada. Tenho 30 anos, mas comecei a fazer concurso bem novinha. Eu comecei a fazer concurso, eu tinha 17 anos. Uhum. E o meu primeiro concurso que eu fui aprovada foi, eu tinha 18 quando eu comecei a trabalhar. Foi de uma prefeitura do interior, mas não tem nada a ver com contador. Eu era fiscal de obras, que é a minha primeira profissão, que eu era técnica em edificações. Depois eu fui fazer faculdade de contabilidade e assim que eu me formei, eu passei em um concurso, que é onde eu trabalho hoje, que é a Sergipe Gás, que é uma sociedade de economia mista. Eu estou lá Uhum. até hoje. Então, pelo que eu posso imaginar e pelo tempo que você já está no mundo dos concursos, a faculdade já foi pensando em concurso público. Não, pior que não. A faculdade eu comecei porque eu tinha conseguido uma bolsa pelo ProUni. Uhum, Então, era o que eu tinha para fazer, só que eu fui e gostei muito de uhum. contabilidade, e é a minha paixão até hoje. E desde os 17 para 18 anos, foi um estudo contínuo, teve paradas, altos e baixos. Eu sempre estudei muito, porque o curso mesmo de contador, a gente precisa fazer aquele exame de suficiência, né, no final do curso. E quando eu estava lá no sétimo período, foi aquela virada de chave que eu precisava passar nesse exame de suficiência, e daí foi que eu comecei a estudar com uma certa frequência. E de estudar para o exame de suficiência, eu já consegui uma bagagem muito boa para o concurso fim, né? Que é o concurso que eu estou hoje, de contador. Eu não tinha parado para. Não tinha dado pausa no estudo, na verdade. Eu sempre estudo muito. E desse tempo para cá, assim, eu dou aula também. Eu já fui professora na Universidade Federal. Inclusive, esse concurso de contador que eu passei agora foi meio que um desafio com os meus alunos. Eu tinha, eu conversei com eles, falei que tinha o edital e brinquei com eles, dizendo assim: ah, vamos fazer, eu vou com vocês, eu apoio vocês e vamos fazer. E aí eu fui e passei. E o estudo direcionado para concursos para o cargo de contador, foi em que ano, que mês mais ou menos que você iniciou? Para esse cargo de contador agora, né? Isso, mas para cargos de nível superior, principalmente para de contador, que foi o que você fez, né? O estudo começou quando? Ali junto com o CFC, que foi em que ano? Foi em 2015 que eu comecei. E aí, 2017 foi o concurso que eu trabalho hoje. Eu tinha 23 anos e aí eu continuei por eu gostar mesmo. Eu sempre faço muita prova de concurso e a questão de dar aula também me ajudou muito, Uhum. porque a gente fica todos os dias, né, fazendo atividade, dando aula, revisando, estudando mais, e isso me agregou muito agora para essa última prova. Porque além de usar os materiais de estratégia que eu sempre uso para fazer as minhas revisões, porque é muito, não é resumido, é completo, né? É um material completo. Então eu sempre usei os materiais de vocês para poder ter uma base boa. Então, desde o comecinho, eu utilizo o material de vocês. Uhum. Então, aproveitando, né, você lembra como que você conheceu o estratégia, o que te chamou a atenção no material, que fez com que você se tornasse aluna do curso? E se vocês forem ver meu cadastro, tem muitos anos que eu tenho cadastro no Estratégia. Deve ter sido alguma coisa de rede social da época que eu comecei a seguir, porque tem muito tempo mesmo. Se eu não me engano, na época não tinha ainda alguma coisa voltada para o CFC, na Uhum. época que eu fiz. Então, eu ia fazendo o compilado mesmo. Eu usava o material que era voltado para concurso e eu adaptava para ao exame de suficiência. Mas desde essa época é que eu conheço vocês.
Uhum. E para o pessoal que está formando em contabilidade, a boa notícia, né, que já há alguns anos já tem o curso direcionado para o exame de suficiência, para o É. CFC. Isabela, você falou sobre estar sempre estudando contabilidade por causa de trabalho, Uhum. pelo fato de dar aula, mas de forma geral, os concursos caem também em matéria básica? Quais eram as matérias básicas, se sim, nesse último concurso que você fez? Esse último tinha muita contabilidade, tinha a AFO, que eu também sempre estudei pelo do estratégia, né? Aquela parte de lei de responsabilidade fiscal, toda essa parte de AFO. Português, que cai em qualquer concurso, e que a gente tem que fazer muita questão para poder conseguir se adaptar às bancas, né? Às diferentes bancas. Raciocínio lógico, que para mim é complicado, eu acho chato, mas tenho que fazer. E tinha legislação. Normalmente eu estudo muito o direito administrativo, o direito constitucional, e eu faço muitas questões deles. Contabilidade eu faço muita questão, mas é porque é como se fosse assim, por prazer, que eu gosto muito de, de fazer questões de contabilidade. Então, para mim é mais tranquilo. As outras matérias que eu acho que me pegam, assim, que eu acho mais chatinha, é raciocínio lógico e português. Uhum. E até por ter essas matérias que fogem da sua área de formação, você destina, né, um momento certo do dia para estudar para concurso. Concurseiro adora isso, horas líquidas, né? Você tem ideia de quantas horas líquidas você faz por dia? Eu só tenho a noite para estudar, né? E da última vez, desse outro concurso que eu fiz, esse agora de contador, do quinto lugar, eu tinha pouco tempo para estudar, porque eu dava aula também. Então, minhas noites eram dar aula e no meu dia de folga, que era quarta-feira, eu estudava e final de semana. E era o que eu conseguia fazer. Hoje, eu não estou conseguindo estudar tanto como eu gosto para concurso, porque eu comecei o mestrado. Até falei a você, né? Eu disse que não conseguia fazer a entrevista por causa das aulas do mestrado. Então, tá muito corrido. O tempo que eu tenho livre no final de semana, eu consigo responder algumas questões, só para eu não ficar enferrujada, porque senão a gente perde a mão de Uhum. fazer questão, de fazer concurso. E até pensando em conteúdo novo, né, principalmente das matérias básicas, ou algum conteúdo que você tem mais dificuldade até dentro de contabilidade, você utiliza como base os PDFs, as videoaulas? Eu prefiro estudar por PDF do que por videoaula. Só se eu tiver, assim, cansada no dia, ou com dificuldade de entender o PDF. Aí eu vou para videoaula. Mas eu, Isabela, rendo mais fazendo o PDF e depois fazendo questões. Uhum. E no seu concurso teve parte discursiva também? Foi só a parte objetiva? Teve parte discursiva. Uhum. Foi tranquilo, porque realmente o material de vocês abrangia a questão discursiva. Se eu não me engano, era sobre imobilizado. Era uma questão simples, depreciação imobilizado, que dá para fazer, sim, tava tranquilo. Uhum. E você comentou que dá aula, né? Isso é uma forma, sem dúvida Uhum. nenhuma, de você poder aprender ainda mais, se atualizar ainda mais. Mas você acha que é muito diferente o ensino, a forma de ensinar e aprender numa faculdade, por exemplo, do que para estudar para concurso? É claro que a matéria em base, em tese, é a mesma, mas a forma de cobrança, a forma de se preparar é diferente para uma prova de contabilidade na faculdade, uma prova de concurso pensando nessa parte de contabilidade. É diferente. E o que é que eu acho que seria diferente? É o foco também dos alunos. Muitos alunos ficam naquela para passar naquela matéria e tal, e se dedicam só aquele motezinho que o professor passa. Fica só com aquela. Não Uhum. tem aquela visão holística da matéria em si. E quando a gente vai estudar para concurso, a gente tem que estar ligado em todo tipo de questão que vai cair. Não vai ter, tem lá no edital, vai cair contabilidade societária. Mas contabilidade societária é um mundo. Eu não tenho como adivinhar qual vai ser o tipo de questão que vai cair, eu tenho que estudar tudo. E na faculdade em si, o aluno se prepara para a prova, que é o que o Uhum. professor passou naquele semestre, naquele período assim de 2 meses para ter uma prova. Então, é bem diferente. Mas sempre, como eu falei até a você, que como foi assim um desafio com os meus alunos, eu sempre proponho na sala
essa questão do concurso. Eu falo como o concurso mudou a minha vida, e eu sempre deixo claro para eles que é, a melhoria, né, que a gente pode ter passando em um concurso, a Uhum. estabilidade, a independência financeira que a gente pode ter. Então, eu sempre dou meu exemplo para eles na sala de aula. Uhum. Pelo que eu entendi, foi uma prova mais despretensiosa, digamos assim. Mas você tinha saído Foi. confiante, imaginou que ao sair da prova, que tinha alcançado a aprovação, que teria ficado aí entre as primeiras posições? Entre as primeiras posições eu não sabia, mas eu pensei que realmente eu iria conseguir passar, porque eu achei que a prova estava de acordo com o que eu estudei. Uhum. E seus alunos fizeram também? Fizeram. Conseguiram Eu alcançar a tive, aprovação? tive 3 aprovados. Ah, que legal. Acho que o exemplo arrasta, né? Ele poder É, mostrar, fazer junto, acompanhar, sem dúvida nenhuma, isso é uma inspiração, principalmente nos estudos, né? Eu tenho um irmão é, que é concursado, foi concursado, melhor dizendo, né? Não segui os passos dele, mas ele sempre foi um grande exemplo para mim pela proximidade de se empenhar, de estudar, de conseguir, né, alcançar objetivos através da educação. Então, você como professora mostrar isso, a gente vê muito professor que às vezes entra na sala, né, e só reclama da parte de educação e tudo, só é, reclama da vida. Então, poder estimular os alunos, principalmente quando se lida, né, com a universidade, claro, tem pessoas mais velhas, mas tem também muitos adolescentes que eles não têm a maturidade ainda de saber o que quer da vida. Então, poder, né, nesse meio também falar de concurso público, é bom. Infelizmente, concurso público não é para todo mundo, ou felizmente, porque a gente precisa de gente de qualquer área. Eu mesmo tenho contador, então eu preciso de um contador aí que não seja servidor para fazer a gestão para mim da empresa que eu tenho, mas que bom, né, poder ter pessoas tão próximas inspirando. E em relação à revisão, suas revisões eram por questões? Você comentou várias vezes aí sobre fazer questões. Tinha um dia certo é, ali para você revisar? Qual que é a importância de fazer questões? Quantas questões você fez durante a sua preparação? fiz muitas questões. Eu sempre separo as questões por bloco de assunto, de conteúdo. Vou fazendo aquelas análises de estatística, né? Que todos os sites de questões têm, tanto de estratégia tem também, que a gente vai vendo o nosso desempenho. Eu acho muito importante para organizar. E a revisão em si, eu gosto muito de fazer mapa mental, porque aí eu fico relembrando aqueles pontinhos, né? Que às vezes tem algumas palavras-chave que a gente esquece. E aí, com o mapa mental, a gente vai lá e relembra, faz aquela revisão antes da prova, revisão de véspera. E tem outra coisa também. Essa prova em si, de computador, eu não fiz a revisão do estratégia. Mas, de outra vez, eu já fiz várias revisões antes de prova pelo YouTube. Eu gosto muito. A prova é no domingo, eu faço a revisão no sábado. Por exemplo, teve um concurso agora de perito contador, né? Perito criminal contador. Eu fiquei em quarto lugar. É aqui do estado também, de Sergipe. E eu fiz a revisão de véspera do estratégia. Foi um momento também, assim, bem turbulento, que eu estava dando aula ainda. Então, eu só tinha quarta-feira livre para estudar. E foi o momento que eu tinha para me dedicar. Eu fazia na quarta, final de semana eu fazia questões, que é o que eu faço. E eu lembro muito bem que eu fiz a revisão de véspera no sábado e me dei muito bem na prova. Fiquei em quarto Uhum. lugar. Então, véspera de prova, né? Tá aí no momento revisão, mas na última semana antes da prova, até pelo seu trabalho, você consegue mudar a rotina em relação aos estudos? Você segue ali na mesma linha, estudando quando dá? Eu vou ser sincera, eu não consigo, porque assim, eu trabalho 8 horas por dia. Então, já é puxado. Aí eu tenho minhas aulas. Agora, eu tenho folga também na quarta-feira do mestrado. Então, é o que eu tenho. Eu não tenho como correr muito disso, fugir muito disso, não. Uhum. É, a minha rotina já é muito apertada. Talvez por eu ter já muitos anos assim, ter uma base nessas questões que eu faço, nos meus estudos, eu consigo ter um desempenho razoável. Mas realmente eu não tenho como fazer essas adaptações. Eu tenho que aproveitar o final de semana, que é o que eu tenho. E com o edital lançado, né, que você tem um foco ali específico, você consegue montar um cronograma, um planejamento de estudo? Como que você faz nesse sentido? Até pensando aí, né, como dividir as matérias básicas, as específicas, o que que veio de novidade e o que que é coisa que você já sabe?
Consigo. Eu normalmente pego o edital, eu faço aqueles editais verticalizados para deixar mais organizado. Às vezes, quando tem em algum blog, o Estratégia coloca muito, né? Já o edital organizado para a gente já ajuda muito. Então, eu organizo com antecedência quando sai o edital, para eu saber as matérias que eu vou focar. Eu só tenho que me controlar um pouquinho para eu não fazer só as matérias que eu gosto e deixar de lado as outras. Porque acontece isso, né, com muito concurseiro. A gente tem matérias que são mais xodó e fica deixando de lado aquelas matérias que a gente não gosta muito. Mas aí eu já aprendi, assim, algumas coisas sobre peso. Ah, tal matéria tem um peso maior, tal matéria tem um peso menor, então eu vou me dedicar mais àquela matéria. Aí depois tem a parte da parte escrita. Aí eu deixo a parte escrita, eu não sei se é certo, não sei, mas para mim é o que eu consigo. Eu deixo mais para o final, porque eu já tenho a base daquele concurso em si e eu já consigo escrever melhor sobre ele. Então eu já deixo ele para o final. Não sei se vale, se não vale, mas é o que dá certo para mim. Uhum. Isabela, eu vi que você teve, né, que ter um autoconhecimento muito grande aí para conseguir adaptar a sua vida de concurseira com a sua vida de professora, de quem já trabalha também. Então, você fez aí, pelo menos pelo que eu posso ver, o máximo de si. Mas você consegue encontrar erros na sua preparação? Coisas que você olha assim, "Ih, poderia ter feito isso diferente." E o que que você considera também que foram os seus principais acertos? Eu consigo. Às vezes a gente se cobra muito, mas realmente tem vezes que a gente fica perdendo muito tempo nas redes sociais, que poderia estar estudando. Eu tento me controlar ao máximo nessa questão, mas não tem jeito, né? Hoje em dia a gente fica muito no celular. E de acerto tem minha disciplina, porque eu sempre fui muito disciplinada, desde a época da faculdade que eu me dedico, né, a conseguir alcançar os meus objetivos, até antes da faculdade, né, que eu já tinha passado em concurso. É, Ser uma pessoa disciplinada para mim é o que me ajuda hoje a fazer tudo, em questão de trabalho, em questão de estudo, em questão das minhas aulas, é a disciplina. Uhum. Você, pelo menos a imagem que você passou para mim, é de alguém que gosta de estudar, né? Que realmente faz isso com prazer. Claro, como você disse, tem matérias ali que vai porque tem que ser, mas em que momento É, você pensa em aposentar as canetas do mundo dos concursos para você? O que que é o seu objetivo fim? Qual que é o cargo que você fala assim? Quando eu passar nesse, né? Se não, é quando. Quando eu passar nesse, eu paro. Ou pelo menos eu acho que você vai parar, não tenho muita certeza, não. Pelo menos contabilidade é algo que você tem que estar sempre se atualizando, né? Até como dar aula para as aulas também. Mas para você, o que que é o seu objetivo para você aposentar as canetas no mundo dos concursos? eu já pensei várias vezes qual seria o cargo, mas hoje eu me identifico muito como professora. Então, para mim, hoje, se eu conseguir, quando eu conseguir, né, passar num concurso de professora de Universidade Federal, talvez eu aposente, né, os meus lápis de estudar as minhas canetas. Mas eu ainda estou muito nova, então, e eu sempre quero mais. Aí, não vou dizer de certeza, mas esse hoje é o meu objetivo, é ser professora concursada. Eu acho que não só a docência, né, mas qualquer área tem que estar no sangue, segurança pública, área da saúde, né, realmente a gente tem que buscar fazer aquilo não pensando em remuneração, não pensando em status, mas de fato o que a gente quer. E deu para ver o sorriso no rosto aí quando você fala dos seus alunos, quando você fala sobre dar aula, que é algo que realmente você gosta e, como eu disse, assim, admirável, né, quem busca realmente aí buscar concursos não pensando em remuneração e tudo, mas realmente na satisfação profissional e pessoal. Isabela, pensando principalmente no pessoal aí, né, que está se formando ou já se formou em contabilidade, pretende fazer concurso público, o que que você quer deixar de dica, de mensagem? Eu vou falar como se eu falasse para os meus alunos, né? Pessoal, quem tem tempo para estudar, eu acredito que essa é a hora, agora que vocês só estudam ou só estudam e fazem estágio, se preparem para a prova do CRC, que é muito importante. Sem ela, a gente não é contador, né? De fato. A gente só vai ser bacharel. Eu desejo de coração todo o sucesso do mundo para vocês. Contabilidade mudou a minha vida e pode mudar a vida de vocês também. É só a gente correr atrás, querer e estudar. Não tem outro jeito, né? Não tem outro segredo. A gente tem que estudar. Nessa vida, tudo é isso. Tudo tem que estudar. Então, para a gente conseguir alguma coisa, a gente vai ter que ralar muito, tem que estudar.
Uhum. Isabela, até abrindo um parênteses aqui, uma curiosidade, pode ser até curiosidade Hum, também de quem está começando aí a faculdade para ser contador, não pensando na possibilidade de fazer concurso público. Você falou sobre exame de suficiência, né? Imagina que exame de suficiência, é, como se fosse o exame da OAB também, ou seja, para alguns concursos não precisa, mas é como se assim, a faculdade, a é, conclusão da faculdade só viesse depois de aprovado, né, nesse exame. Para fazer concurso para contador, de forma geral, exige você ter sido aprovado no CFC? exige, exige, Hum, exige sim. Então, é A diferente, gente tem que por exemplo, do exame apresentar. de ordem, que para alguns concursos não precisa. Você realmente, para os É, concursos de contador, vai exigir. exige. Para a gente tomar posse, a gente tem que apresentar a nossa carteirinha do CRC. Então, primeiro passo aí para quem quer fazer concurso. É. Além de concluir a faculdade, claro, É, mas eu acho passar. que vai abrir portas, né? Se você conseguir já se dedicar para passar no exame, você já consegue uma bagagem muito boa para os outros concursos. Uhum. Então, Isabela, quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, parabéns pela conquista, e quero muito em breve estar fazendo outras entrevistas falando de outras aprovações. Tá certo. Obrigada, viu? Obrigada a você, Isabela, para você que está nos assistindo, quiser conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.